esse é um livro que é extremamente frustrante, ele me deixou muito irritada, com muita raiva dos personagens, das coisas que estavam acontecendo, mas ainda assim eu gostei muito dele, o que é um pouco confuso. Oi, eu esqueci de gravar uma introdução pra esse vídeo, tô gravando agora só no final. Esse vídeo, na verdade, são vários compilados de algumas mini resenhas de livros que eu fui lendo ao longo desses últimos meses. E eu tentei gravar sempre a resenha, assim, logo 2 dias depois de terminar de ler o livro, então vai ter um monte de mudança de roupa, por isso que esta roupa aqui é a que eu tô usando no final do vídeo, porque eu esqueci de gravar uma introdução. São vários livros que eu li ao longo desse mês e que eu sentia que não tinha, tipo, eu não tinha tanto assim pra falar sobre eles, pra fazer um vídeo específico pra cada um deles, mas ainda queria conversar sobre eles com vocês, então são esses mini videozinhos por aqui. Mas agora vamos voltar pra Júlia de um mês atrás, mais ou menos. Hello! Eu terminei de ler o livro A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro, da Amanda Lovelace. Esse livro, ele é em formato de poema, mas ele não é aquele poema tradicional, bonitinho, clássico, tal. Ele é aquele poema em versos brancos, né? Que, tipo, não necessariamente tem rima, não tem uma estrutura clássica e tal. Ele é, assim, meio fluxo de consciência. Não sei direito como é que explica esse tipo de poema, mas, tipo, ele não tem tanta estrutura, ele é uma coisa mais livre, assim. E eu gostei bastante. Assim, tipo, eu não sou uma pessoa muito chegada a ler livro de poema, porque eu não entendo, sabe? A bem verdade é isso. Eu sou meio ignorante, eu leio os negócios de poema e fico, tipo assim, bonitinho. Não entendi nada. E nesse tipo de poema eu pelo menos entendo alguma coisa. Mas, tipo assim, o livro, ele tem cada poema, cada página, né, um poema individual, mas eles meio que seguem uma linha sequencial, assim, narrativa, narrando a história da nossa protagonista, que não tem nome. Eu fico extremamente agoniada quando o livro tem pessoa que, tipo, como é que o protagonista não tem nome? Que agonia! Mas, enfim, a vida dessa mulher, ela é bem triste, começa assim lá quando ela é pequenininha, e o livro é dividido em algumas partes, e a primeira metade do livro, ela é bem triste, bem deprimente, porque, tipo assim, ela sendo criança e sofrendo bullying porque ela era gorda, e daí a mãe dela também falava mal dela, a mãe dela tratava ela bem mal, daí, tipo assim, tem alguns relacionamentos que ela teve na adolescência que não eram muito legais, aí ela passa por luto e tem essas coisas meio tristes, assim, na vida dela, e daí, na segunda metade, a história meio que vira, e fica uma coisa, tipo, uma vibe muito mais esperançosa, sabe? E até eu achei um pouquinho clichê, porque aí, na segunda metade do livro, ela começa a ter uns romances um pouco mais bonitinhos, ela acha um cara que, tipo, realmente é uma pessoa boa pra ela e tal, e a vibe dessa segunda metade me lembrou muito as músicas da Taylor Swift apaixonada, sabe? Que, tipo, tem a Taylor Swift triste, deprimida, porque terminou, papapá. E tem daí a Taylor Swift apaixonada, cantando, tipo, música, tipo, Gorgeous. Que, tipo assim, ai, tu é tão lindo que eu não consigo nem olhar pra tua cara. Ai, sabe? Umas coisas que ficam meio, tipo, pelo amor de Deus, amiga. Sabe? Dá uma vontade de dar uma chacoalhada. Entendo esse tipo de sentimento na vida, gente, é assim mesmo. Mas, sei lá, sabe? No livro deu uma coisa meio, tipo, eita, ok. A maioria dos poemas desse livro, eles são bem provocativos. São poeminhas, tipo, pequenininhos, sabe? Tipo, realmente a maioria deles é uma página só e são umas coisinhas bem pequenininhas, mas eles ainda assim dão aquela coisa na tua cabeça, tu fica tipo, eita, sabe? Eles falam sobre feminismo, sobre relacionamentos abusivos, sobre luto, sobre tu amar uma pessoa que te trata mal, sobre tu, tipo, amor próprio, né? Tu aceitar o teu próprio corpo, tu aceitar quem tu é, tu lutar contra as pessoas que dizem que tu não é uma pessoa suficiente, tanto que dá muita vontade de sair lutando, sabe? Contra todo mundo que fala que tu não é suficiente, que tu não é isso, que tu não vai conseguir, papapá. O livro tem essa coisa inspiradora, principalmente por causa da segunda metade, né? Que ela é mais esperança, papapá. Mas eu achei um livro fofo, eu quero ler os outros livros dela, que eu sei que ela tem alguns outros nesse mesmo estilo. Eu não sei direito se são uma sequência da história ou se são outros tipos de história. Também não sei se é uma biografia esse livro, eu espero que não. Ali é a Mafalda, dormindo, do meu ladinho. E o sofá que ela roeu. Ali, onde tá mais clarinho. Opa, ali. É o sofá que ela roeu. Eu terminei de ler agora um livro chamado What If 2, do Randall Munroe, que na verdade é a continuação desse livro aqui. Em português, esse livro se chama E Se? Respostas científicas para perguntas absurdas. O livro que eu terminei de ler, eu vou colocar a capa dele aqui, ainda não tem tradução para o português, mas é a continuação desse livro aqui. Esse livro, ele é muito engraçado, porque assim, já no prefácio, ou prólogo do livro, o autor já fala que assim, cara, não leva esse livro a sério, entendeu? São perguntas absurdas, são perguntas... Ai, deixa eu fechar esse negócio aqui. São perguntas que as pessoas fazem pra ele
totalmente hipotéticas, totalmente teóricas, e ele responde com ciência, como se fosse uma pergunta séria. Eu acho muito engraçado, pra mim isso é um livro de comédia nerd, assim, porque as perguntas que as pessoas fazem, parece pergunta que criança faz, sabe? Criança vira pra ti e pergunta, tipo assim, ai, por que o céu é azul? E tu fica tipo, meu Deus, é azul porque é azul, sabe? Só que ele vem, nesses livros aqui, explicar na maior ciência, e são umas perguntas muito hipotéticas. Eu vou ler aqui algumas das minhas favoritas desse segundo livro, pra vocês terem uma noção de como é que é esse negócio. Por exemplo, uma delas é: o que aconteceria se tu segurasse numa hélice de helicóptero enquanto ele tá parado, e daí a hélice começasse a girar, né? O helicóptero começasse a pegar voo. E tipo assim, é uma coisa muito tipo, cara, quem é que nunca imaginou se pendurar numa hélice de helicóptero? Ele vai explicando, né, que olha, é difícil porque a hélice do helicóptero, ela é muito larga. Então, tipo assim, tu não ia conseguir nem se segurar, porque é como se fosse tipo um cilindro muito largo, então tu não ia conseguir segurar direito. E mesmo se conseguisse, o negócio ia começar a girar e tu ia ser arremessado, assim, né? Tipo, ui. E se tu conseguisse, tipo assim, ó, se colar naquele negócio, o helicóptero ia começar tipo, ficar bambo, sabe? Porque ele não ia ter equilíbrio ali nas hélices. Mas ele vai explicando tudo isso com fórmulas e cálculos, equações, e eu acho muito, muito divertido essas coisas. Que ver ele respondendo de uma forma séria esse tipo de pergunta absurda é o que faz pra mim esses livros serem livros de comédia, porque, cara, não tem como, sabe? Não tem como tu levar a sério uma pessoa perguntando o que aconteceria se os átomos do nada crescessem e ficassem do tamanho de um bago de uva. Tipo, velho, ia explodir tudo, todo mundo ia morrer, sabe? Umas perguntas muito loucas, assim, mas que todo mundo já se fez uma pergunta muito louca, muito besta, e a gente sempre fica, tipo, não vou fazer essa pergunta porque vão me achar idiota ou porque ninguém vai saber responder. Nesse livro ele responde justamente essas perguntas e eu fico muito feliz de alguém estar respondendo esse tipo de coisa de forma científica. Meu coraçãozinho de pessoa que adorava, tipo, Mythbusters, Manual do Mundo, essas coisas bem assim, eu amo esses livros. E se tu gostava desse tipo de coisa também, com certeza vai gostar. Que nem eu falei, esse segundo livro que eu li ainda não tá traduzido em português, mas esse daqui já tá. E ele tem, tipo assim, um monte de... Eu vou mostrar aqui, um monte de ilustraçõezinhas que ele vai colocando pra ajudar a explicar as coisas que ele tá falando. Mas, cara, esse livro é muito divertido, de verdade. Eu terminei de ler agora esse livro aqui, que se chama Upgrade, do Blake Crouch. Até onde eu sei, ele não tem tradução ainda. Mas os outros livros desse autor têm, e eu gosto muito deles. Eles se chamam Matéria Escura e Recursão. Mas voltando, esse livro Upgrade, ele se passa como se fosse numa realidade alternativa, onde eles descobriram como editar o DNA de humanos, de animais, de plantas, de tudo assim. Só que o negócio acabou dando certo demais e daí as pessoas meio que usam essa tecnologia pro mal, né? Tipo assim, pra tentar ficar mais inteligente, pra ficar mais bonito, pra editar, tipo assim, bichinhos exóticos pra ser de estimação. E daí criaram tipo um órgão do governo, assim, que controla essas coisas. E o protagonista desse livro trabalha nesse órgão do governo, controlando a forma como as pessoas editam o DNA pra não fazerem nada ilegal. E daí o livro começa com ele indo numa missão, né, pra prender um desses caras que tá usando DNA ilegalmente. Só que o negócio dá errado. E ele acaba sendo meio que, tipo assim, infectado por um vírus que altera DNA. E esse vírus começa a fazer uns upgrades no corpo dele, então ele fica muito mais inteligente, ele pensa muito mais rápido, ele reage muito mais rápido, ele não sente tanto frio, ele consegue se mexer mais rápido, a estrutura óssea dele tá mais forte, etc, etc, etc. Tem várias mudanças pra melhor que acontecem no corpo dele. Só que ele fica, tipo assim, ele não concordou com isso, ele meio que foi atacado com esse vírus que mudou o DNA dele, ele fica tipo, oi, e agora? E o governo tá assim, como é que alguém ia fazer esse tipo de coisa sem que tu soubesse, fica todo um negócio muito suspeito. Então, ao longo do livro, ele vai tentando entender o que tá acontecendo nesse negócio e as mudanças que estão acontecendo no corpo dele, será que vai ter algum efeito colateral negativo, por que fizeram isso com ele, enfim. E essa é uma história que, tipo assim, todos os livros do Blake Crouch, na verdade, eles misturam a ficção científica com mistério. E isso eu acho que é, assim, ó, a combinação mais maravilhosa que tem possível, porque os livros deles são impossíveis de tu parar de ler. Todos os que eu li são assim, tu vai ficar virando página atrás de página, porque não dá, não tem como, tu fica lendo assim, oh meu Deus. E eu acho que o Blake Crouch se beneficia muito desse fator nos livros dele, porque eu acho que se tu ler os livros dele rápido, tu vai gostar mais. Se tu acabar demorando mais pra ler os livros dele, tu vai começar a encontrar os furos, porque todos os livros dele têm furos, tem, assim, detalhezinhos na história que parece que não fecha, que não faz tanto sentido assim. E nesse livro teve também. É meio como aquelas comédias escrachadas, que tipo assim, enquanto tu tá assistindo, muito divertido, muito legal, tu ri e tal, mas a hora que termina o filme e que tu começa a pensar sobre a história, tu fica tipo, cara, isso ali não fez sentido, e aquele personagem tava meio estranho.
As histórias do Blake Crouch são mais ou menos assim, elas são divertidíssimas enquanto tu tá lendo, mas quando tu para pra pensar, tem um monte de coisa que meio que incomoda, tipo, uma das coisas que me irritou um pouco nesse livro, que me irrita nessas histórias onde as pessoas são muito inteligentes, mega, assim, tipo, de outro mundo, sabe? Me incomoda porque eu fico pensando que, cara, qualquer coisinha que essa pessoa faz que é minimamente burra, ou não burra, mas tipo assim, que não é a coisa mais inteligente possível, eu já fico pensando, não era pra tu ser inteligente, sabe? Não era pra tu ser, assim, um ser de outro mundo que sabe muito mais do que eu e do que outras pessoas. E daí, quando eu tô lendo a história e eu adivinho as coisas antes dos protagonistas, ou que eu acerto teorias e coisas assim, eu fico pensando, cara, então, como é que eu, um ser humano normal, que sou péssima em formar teoria de livro, descobri antes de ti um alien genial de QI, tipo, 5.000. Como? Não é possível. E daí, na minha opinião, não faz sentido, sabe? Tipo, tu vai colocar um protagonista ali que ele é pra ser muito inteligente, nananã, mas as coisas que ele descobre e as ideias que ele tem pra solucionar o mistério, eu já pensei, tipo, 15 páginas antes. Fica um pouco tosco. Outra coisa que me incomoda nos livros do Blake Crouch é a forma como ele lida com relacionamentos, principalmente de família. Os personagens dele, eles parecem que são muito bidimensionais, sabe? Assim, eles estão ali pra acontecer a história, mas que se tu tentar colocar eles no mundo, eles meio que não se sustentam. Principalmente em relação à família, porque, tipo assim, nesse livro tem uma parte da história onde o protagonista, ele meio que se separa da família dele por X motivos, e ele meio que fica só, tipo assim, triste que estou longe da minha família. Anyway, e daí segue a vida. E assim, saudade? Não importa. Conversar com a minha família? Não importa. Vou seguir a minha missão e é isso, e foda-se. E eu fico pensando, cara, tipo, tu é pai de família, sabe? Tu não tá nem pensando na tua filha. Isso não bate pra mim. Todos os personagens desse livro parecem muito, assim, fantochinhos que estão ali pra acontecer a história, mas que a hora que a história acaba, eles desmontam, tipo, Toy Story, sabe? Eles ficam ali paradinhos. Mas apesar de ter esses detalhezinhos, assim, nas histórias dele que eu não acho que são tão legais, eu ainda acho que ele é muito foda no que ele faz, porque as histórias que ele conta são realmente viciantes, e por mais que elas tenham, assim, esses buraquinhos, essas coisinhas que não fecham muito bem, elas são muito divertidas. E, tipo, enquanto tu tá lendo o livro, tu tá muito entretido, sabe? Não dá pra largar aquela história. Mas por isso que eu acho que, tipo, enquanto esse autor continuar escrevendo o livro, eu vou continuar lendo os livros dele, porque ele realmente conta histórias muito interessantes, mas as histórias dele, assim, tem uns buraquinhos, tem umas coisas assim que não fecham muito bem, mas ainda assim eu acho elas muito legais. Recomendo pra todo mundo. Sabe aquele tipo de livro pra tu desligar o cérebro e só se divertir? É esse tipo de história que ele conta. Eu terminei ontem de ler Cartas para um Jovem Artista, do Rainer Maria Rilke. E primeiro que assim, eu me senti muito trouxa lendo esse livro, porque eu não achava que iam ser literalmente cartas para uma pessoa. Então, tipo, eu comecei a ler ele, daí tinha ali epílogo, notas da editora, e daí tinha umas cartas ali, daí eu pulando tudo, né? Tipo, vamos começar a história logo. Só que não, porque as cartas eram uma história. Esse livro literalmente são cartas que o Rainer Maria Rilke escreveu pra um outro cara que é um poeta, e ele tava pedindo, tipo assim, ajuda pro Rainer ajudar ele a escrever os poemas dele. Não, tipo um guia de uma pessoa que já trabalha na área. Se for ler esse livro algum dia, saiba que realmente são cartas. Não era uma metáfora, sei lá nem o que seria uma metáfora disso, mas enfim, são literalmente cartas. Ele não tem nada técnico, assim, de poesia mesmo. Ele vai falando muito mais sobre, tipo assim, cara, porque começa com esse poeta pedindo opinião do Rilke sobre os poemas que ele escreve. E daí ele fala que assim, não, tu provavelmente já deve ter pedido a opinião dos teus amigos, da tua família, de outras pessoas, de críticos, né? E isso não é legal. E daí ele vai comentando por que ele acha que não é interessante tu pedir a opinião dessas pessoas pra isso. Que é esse motivo que o Rainer não quer dar conselhos em cima desse tipo de coisa pra ele, porque ele fala que, cara, poema é um negócio muito pessoal, sabe? Uma das coisas que ele fala que eu achei muito impactante nesse livro é que quando tu escreve poesia, tu tem que escrever sobre a tua vida, sobre as coisas que tu vive. E ninguém chega pra alguém e fala, tipo assim, eu quero que tu dê uma nota pra minha vida, vou te contar aqui toda a história da minha vida, todos os meus sentimentos, meus pensamentos, eu quero que tu dê uma nota, que tu, critique a minha vida. Tipo, oi? Ninguém fala isso. Daí o Rainer vai aconselhando esse cara, tipo assim, cara, larga essas críticas, larga esses pensamentos, julgamentos e tal sobre a tua escrita e só vai, sabe? Claro que ele fala de um jeito muito mais bonito que eu tô falando aqui, né? Porque o cara é poeta, tipo, a escrita nesse livro ela é toda rebuscada. Mas, tipo assim, não é rebuscada no sentido difícil de ler. Porque quando tu tá lendo esse livro, tu realmente sente que o Rainer é uma pessoa muito humilde. E ele parece que é um amigo sentado conversando contigo, tipo,
não te dando conselho, porque ele fala ali que ele não quer aconselhar o cara, mas ele tá meio que te guiando pelas coisas. Tem várias passagens que eu marquei, deixa eu ler uma aqui pra vocês, pra mostrar o nível que é as coisas que ele fala nesse livro. Mentira, eu acabei de reler a passagem aqui, só que ela é muito grande, então eu vou dar uma resumida. Porque assim, esse poeta escreveu uns poemas sobre amor, e daí o Reiner fala que, cara, não faz isso, sabe? Não tenta escrever sobre amor, sobre essas coisas grandiosas, papapá, porque é muito difícil, porque, tipo, né, são coisas muito impactantes. Ele fala pra ele escrever sobre coisas do cotidiano dele, da vida dele mesmo. Então, tipo, coisas básicas mesmo, porque é coisa que ele vê. E ele fala que assim, se tu não sabe sobre o que tu escrever, tu tem que aprender a olhar a tua vida, basicamente, sabe? Tipo assim, perceber as coisas acontecendo, perceber a vida acontecendo ao teu redor e escrever sobre isso, em vez de tentar, sabe, emular um amor, emular uma saudade, sentimentos muito grandes e muito poéticos e tal. Então é um livro muito bonitinho que dá aquela motivada, sabe? Tipo assim, olhar pra vida com outros olhos. E outro livro que eu terminei ontem é o exato oposto. Esse é um livro que é extremamente frustrante, ele me deixou muito irritada, com muita raiva dos personagens, das coisas que estavam acontecendo, mas ainda assim eu gostei muito dele, o que é um pouco confuso. Esse livro é Pessoas Normais, da Sally Rooney, que ele vai contar a história da Marianne e do Connell. Eles são colegas de escola e eles acabam decidindo começar um relacionamento, uma coisa mais física do que emocional, na verdade, assim, eles não querem assumir nada sério, papapá, é um ficante só, mas o relacionamento entre os dois acaba sendo uma coisa muito de estamos juntos, não estamos mais. Continuamos juntos, não, separamos. Agora o Connell tá namorando uma outra menina aqui, daí a Marianne fica com ciúme, daí ela começa a namorar outro cara, daí os dois terminam, daí eles ficam de novo. Eles são muito codependentes, essa é a grande questão do relacionamento dos dois nesse livro, porque eles não funcionam perfeitamente um pro outro, mas eles têm um relacionamento que é seguro, que é, sabe, o familiar, né, aquela coisinha. Quando eles estão juntos, eles têm, tipo assim, 2, 3 cenas muito fofinhas que tu fica ali, que bonitinho eles juntos, e daí dá merda, e dá muito ruim, e daí eles se separam de novo, e brigam, e daí fica essa coisa de novo, e tu fica, não, foi bonitinho aquelas 2 cenas ali, mas não rola vocês dois juntos de jeito nenhum. Só que ao mesmo tempo que tu fica pensando que, tipo assim, cara, para, vocês dois, vocês não servem um pro outro, tu ainda entende eles, sabe? Porque, que nem eu falei, tem umas cenas que são bonitinhas, tem uma ou outra cena em que eles são fofinhos um com o outro, em que, sabe, tipo, tá todo mundo sendo escroto com eles, e daí essa outra pessoa é uma pessoa querida, ou que dá migalhas, né? Dá o mínimo, assim, mas, tipo, é melhor que zero. Então, tu entende esses dois quererem ficar juntos e tu entende quando eles querem ficar separados também. E isso me dá um sentimento de um pouco de medo também, porque eu não sei se as pessoas que leem esse livro acabam romantizando esse tipo de relacionamento, porque eu acho que é muito fácil romantizar, né? Esses relacionamentos difíceis, tóxicos, complicados, que tu acaba pensando, tipo assim, o amor é tão difícil, mas eles lutam muito pra continuar junto, papapá. Tipo, não, cara, não. E fora isso tudo, os dois também têm muita dificuldade em conversar, em comunicar o que eles querem mesmo. Tem uma cena específica que eu fiquei tão pé da vida que, não vou dar spoiler, mas é tipo assim, o Connell quer pedir um favor pra Marianne e ele não quer falar exatamente o que ele quer, então ele fica dando rodeios. Ela interpreta da forma como ela entende o que tá acontecendo e ele, em vez de esclarecer, porque ela interpreta bem errado, em vez dele esclarecer o que ele realmente queria dizer, ele só meio que assume que é isso daí, eles terminam de novo e ficam tristes de novo. Só que ao mesmo tempo que esse tipo de cena me estressa, eu também gosto muito disso, porque realmente faz jus ao título do livro, né? Eles são pessoas normais, eles têm esses problemas de comunicação, tem umas cenas que são muito, tipo, cara, ceninha da vida real, sabe? Tipo, tem uma cena em que uma pessoa começa a digitar uma mensagem e ela erra uma palavra, aí ela apaga, daí ela digita de novo, erra de novo a palavra, apaga, digita porque ela tá muito nervosa. E eu fico, cara, eu faço isso o tempo todo na minha vida, e isso me dá muita agonia. Só que o livro também não fala só sobre eles e sobre o relacionamento deles, o livro pega alguns temas que estão além do relacionamento deles, mas que envolvem e bagunçam as coisas também. Por exemplo, ele fala muito sobre diferença de classes sociais, né? Porque a mãe do Connell trabalha como faxineira na casa da Marianne, então tem essa diferença entre eles. O livro fala também sobre depressão, enfim, tem outros temas que vão além da história, além dos personagens, mas que influenciam muito ali. E é muito interessante tu ver essas coisas ao longo da história, porque elas não são o ponto-chave, o ponto principal, mas elas estão ali, elas participam muito, e tu vê essa discussão sutil ao longo da história, na minha opinião, complementa muito ela. E é por isso que eu fico, tipo, é muito controverso esse livro, porque assim, eu fiquei muito frustrada e muito irritada lendo ele, com muita raiva desses personagens, mas ao mesmo tempo é uma história muito boa, principalmente quando tu para de ler, porque enquanto tu tá lendo tu fica tipo, mas quando tu para de ler, tu fica pensando,
é muito bom essa história mesmo. É muito real, os personagens são muito reais, as coisas que eles passam são muito reais. Ele traz essas coisas extras, além do relacionamento, que influenciam no relacionamento. E parar pra pensar sobre esse livro, na minha opinião, faz com que ele sinta, pra mim, pelo menos, melhor do que ele era enquanto eu tava lendo. O que é uma sensação muito estranha. E eu acho também que autores que conseguem fazer isso são, assim, ó, muito maravilhosos, porque, cara, tu conseguir fazer a pessoa passar raiva enquanto ela tá lendo o teu livro, não porque a tua história é ruim, não porque, sabe, tipo, uma história cheia de buraco ou nada assim, mas porque tu construiu personagens tão reais e tão bons que a pessoa fica com ódio de tá lendo isso daí, com vontade de entrar na história e interagir de alguma forma com aquilo pra mudar as coisas. Cara, essa livrinha é maravilhosa. E se tu já leu esse livro, me conta aqui embaixo o que tu pensou sobre o relacionamento deles, porque eu fiquei muito confusa, sabe? Porque ao mesmo tempo em que automaticamente eu tentava shippar os dois, eu queria que eles ficassem juntos, se eu parasse 2 segundos pra raciocinar, eu ficava tipo, não é pra eles ficarem juntos de jeito nenhum. E eu não sei como é que as outras pessoas estão pensando a respeito desse livro, eu não quis olhar muito sobre isso antes de montar aqui a minha opinião. E também eu não gosto de ver muita coisa sobre um livro antes de ler ele, pra não influenciar a minha opinião também. Mas então eu queria saber de vocês o que vocês acharam disso, porque esse livro eu achei muito confuso e frustrante, mas ao mesmo tempo maravilhoso. Esses foram os livros que eu li nesses últimos meses de fevereiro e março. Eu vou deixar aqui linkado do lado os vídeos onde eu falo sobre os outros 2 livros que eu li, que eu não coloquei aqui, né, porque eu fiz uma resenha dedicada sobre eles. É O Conde de Monte Cristo e Comunicação Não Violenta. Os 2 livros são muito bons também e eu quis falar um pouquinho mais sobre eles, por isso que eu não coloquei aqui, porque deram vídeos próprios pra cada um deles. Se tu gostou desse vídeo, por favor, curte ele. Se tu for novo por aqui, se inscreve aqui no canal. Eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura toda semana. E eu vejo vocês no próximo.